acredito que sim. De certa forma, não digo a serviço, mas eu acho que estão ajudando a evolução dos homens. Humana, com certeza. Eu acho que o doutor, mais do que ninguém, poderia dar um parecer muito mais... Não, primeiro que eu acho que não ajuda, né? O meu dicionário tem poucas palavras, menos palavras que os dicionários comuns. O verbo ajudar, para mim, não serve. Então, a questão dos animais, ela é histórica, né? Vem lá da evolução, do né? crescente fértil, lá do Egito, quando você domesticou Os animais para serviço do ser humano, para facilitar, a vaca para o leite e tal, não sei o quê. Então, não é questão de ajudar, é questão da necessidade do ser humano na sobrevivência, ter utilizado os animais. Mais recentemente, os animais são imprescindíveis para a ciência, porque o conhecimento, ele depende de fases. Quando você desenvolve determinado projeto, você depende de fases desse conhecimento. Uma das coisas interessantes é que, do ponto de vista de vacinas, de soros, você tem fases de estudo para chegar à habilitação desse produto, desse medicamento. E, obviamente, é interessante isso. Na história da medicina mais contemporânea, você usa animais inferiores, como, por exemplo, camundongo. Eu trabalho com camundongo. Mas exige-se que, ao longo do desenvolvimento, você use mamíferos superiores, antes do teste humano. A gente fala, hoje em dia tem a vacina da dengue, do Instituto Butantan, que está sendo produzida, está em fase 3, que é com humano. Mas antes passou em macaco, por exemplo. Camundongo, depois macaco, para chegar no homem. Então, não é questão de sim ou não, de certo ou errado. Existe a necessidade de determinados estágios para você chegar a isso. Então, um processo evolutivo, né? De história da humanidade. Exatamente. O uso de animais. O ser humano começou como caçador-coletor, né? Então ele sacrificava animal para se alimentar, para sobreviver. Como ele tinha determinadas ervas que ele sabia que ele podia se nutrir. A partir do cultivo, da agricultura, etc. e tal, o homem selecionou espécies vegetais, por exemplo, para alimentação, né? Como também introduziu o processo de criação de gado, etc. e tal, para alimentação carnívora, digamos assim. Então é isso, não tem muito truque, é uma questão de lógica, né? Não tem muita discussão, a meu ver. É uma questão de você trabalhar com inteligência e entender que existe uma lógica nesses processos para o desenvolvimento de alguma coisa. Então, mas quando a gente fala que os animais estão a serviço do homem, é a mesma coisa que a gente falar que os negros estão a serviço do branco, as mulheres estão a serviço dos homens e os gays estão a serviço dos héteros. Na minha concepção, porque veja bem, se a gente está falando em evolução, a gente está falando em... Estamos aqui em ano 2020. Não é possível que o ano 2020 a gente volte na época da caverna, que tem que queimar bicho para comer e tem que testar animais, entendeu? Em laboratório, sendo que hoje em dia tem milhares de alternativas e testes em animais, que você pode substituir animais, como por exemplo as peles in vitro, ou então outros tipos de testes que ainda não foram desenvolvidos, mas por comodismo. Porque quando o homem quer fazer alguma coisa, ele vai lá e faz. Por que as grandes revoluções na medicina e em todas as outras revoluções que houveram na humanidade foram nas guerras? Porque foi em momentos que o homem falava, puta que pariu. Necessidade. A gente tem que fazer alguma coisa aqui para mudar esse negócio, porque não sei o que lá, a logística surgiu na época da guerra, revoluções fantásticas de medicina. Aí você vai falar, a guerra é boa? Não, a guerra não é boa, mas na verdade o que ela traz? Ela traz para as pessoas um certo saculejo, que as pessoas têm que parar e falar, não, peraí, a gente tem que fazer uma coisa nova aqui, porque está tendo essa nova necessidade.
Entendeu? Mas eu não entendi como que você está querendo comparar um animal com nós seres humanos aqui, pensantes. É assim. exatamente isso que você está falando. Eu não Por- concordo com você. Porque você acha que tem diferença? Com certeza, eu acho que tem diferença. Qual a Nós somos diferença? evoluídos, Você acha que a gente é evoluído? sim. Nós somos os únicos animais da natureza que destruíam tudo. O que tem de evoluído nisso? Tem muita evolução. A gente tem a ciência, a gente tem todas as construções, Tem a depressão, alimentação. tem Sim, com crise de certeza. ansiedade, tem câncer. Porque animal também não tem, porque tem remédio para depressão de animal. Tem... Animal que tem contato com o humano. Você acha que na floresta um leão, um elefante tem depressão? Não sei, né? Você Não acha? vou saber, não perguntei para ele. Eu acho que não tem. Eu Olha, acho que tenho certeza que não tem. Eu acho assim. Pera, calma. Não, Vamos tô ter calmo. calma. Todo mundo tá A calmo. questão é a seguinte, você misturou coisas É. completamente diferentes. Você falou de racismo, por exemplo. Mas não tem nada a ver. Não, peraí. a gente não tratar tem o nada animal, a ver. a gente tratar o animal de uma forma que ele não seja. Você já teve cachorro na vida? Não, eu sempre Você tive teve cachorro. papagaio? Tive. Então, e como é que é? Você gostava do papagaio? Eu gostava Então, tanto que ele está hoje no santuário de animais, então, não tem casa. você vê como é que é? Como é que eu Como é que é? Você usou o animal. Não é? usei o animal. Claro. Eu resgatei o animal. Não era É meu. como dizia o Mário Eu resgatei. Quintana, eles passarão, eu passarinho. Então, É? mas se você falar que não Você tem... está misturando coisas. Não tô. Quando você fala do racismo, isso é um problema Sabe cultural. Sabe como chama o nome disso? É um Especismo. Oi? O nome disso se chama especismo. Você comeria um cachorro? Você comeria um cachorro? Sim. Se for Você comeria um na cachorro? Se eu precisasse, Não, sim. Se eu tô perguntando, você não comeria? Você quer, você come. Mas não, eu tô Se eu perguntando, você precisasse, comeria? sim. Não é? Sabe, você pegaria o seu cachorro, um poodle... Não, porque eu não preciso, porque eu tenho O carne homem no já mercado, comeu o tenho homem. carne em casa, não Você tenho entende? necessidade. Você lembra da história que conta que os índios antropófagos, por que eles comiam? Porque eles achavam que um guerreiro que ele matou, quando ele comesse, ele ia receber forte, energia e a potência daquele que ele comeu. Sim. Não é? Então, esses aspectos são culturais, são processos culturais. O que a gente Não. está discutindo aqui não é isso. Sim. O racismo é horrível. Você não Mas- pode pensar... Mas racismo é especismo. Não Sabe por é quê? racismo. Porque quando você fala... Porque não existe raça. Se a gente- Pera. Não existe raça. Não. Existem populações. Então por que as pessoas não comem cachorro? Não Tem é isso. populações que Raça comem cachorro. humana. Então, Você mas a falou raça do humana negro. inteira... Chineses comem se você cachorro. pegar toda a população, fazer uma... Ó, você come cachorro? Você come cachorro? Qual você acha que é a porcentagem? E Mas não é a todos os gente- chineses que comem. Não é todos os chineses que Tá. comem. Não é todos os chineses que comem. Mas Você- a Eu não necessidade... sei, eu não sou chinês. O que eu digo aqui não... Não, e se você O falar, conceito- e se você falar que os chineses comem escorpião, não sei o que lá, Ó. eles comeram porque foi uma fase de guerra. Não, porque eles eles passaram por comem até muita hoje, fase de até guerra. hoje. Come morcego que Não o come. coronavírus veio por causa é fonte do- de proteína. Cê- Sopa Olha, de morcego. Eu tenho Cara, amigos que foram recentemente na você- China, eles comem carne, Tá mas bom. eles comeram escorpião. As pessoas paravam na rua para ver eles comerem, porque ninguém come lá. Coronavírus, você viu o qual que foi o estopim, né? Comer. Morcego. Não acho que seja. Isso aí é aquele negócio. Não tem nenhum artigo publicado que Não. diga isso. Mas isso é alguém que pôs na internet. Pô, vocês vão na internet? Não, Tudo não. bem. Mas, Eu não discuto mas mais. muitas doenças como a vaca Eu não discuto louca, mais. o vírus da SARS, o vírus da SARS, ele também... Escuta, a única coisa que você tem que fazer é que quando você tem uma notícia, você tem que tentar entender do ponto de vista científico, conhecimento. Alguém que espalha esse negócio, ou como diz, não tome vacina, não vacine seu filho. Ora, a natureza é o melhor agente vacinador. A natureza vacina. E você pegou sarampo uma vez, você não pega mais. Do ponto de vista natural. Bom, o que o homem faz com a vacina? Eu estou tentando fazer um trabalho usando vacina oral, que é vacina natural. Em vez de injetar, é usar nanoestrutura. São de sílica. É como favo de mel, que eu encapsulo a vacina nessa sílica. E como ela é muito resistente, ela protege do suco gástrico e chega no intestino. Fiz todo o experimento em camundongo. Eu tenho que fazer.
Claro, eu não posso idealizar, eu estou usando a natureza. Não, você tem que fazer por enquanto que o homem ainda não foi lá e tentou criar uma coisa, entendeu? Que não precisasse usar os animais, porque já existe outras técnicas. Eu não posso, me diga... Não, você isoladamente não. Eu não posso fazer, porque eu não posso pôr isso numa célula. Até nós fizemos. A gente fez colocando isso em célula que apresenta o antígeno. Mas isso é uma parte do processo. Aí você coloca isso no camundongo. Bom, funcionou no camundongo? Funcionou. Eu tenho que passar em mais 2 espécies. Porque para chegar em fase 1 humana, eu tenho que testar em animal. Eu não tenho nada, você não tem nenhum mecanismo tecnológico que te produza, te reproduza o intestino, o suco gástrico. Então, mas hoje em dia, não tem hoje em dia pele 3D? Pele é uma coisa, eu estou dando exemplo do meu trabalho. Eu não sei a pele, você faz com a pele o que você quiser. Não, eu não sou médico. Você tatuou a pele. Não. Você injuriou sua pele. Por que injuriei? Claro. Você acha que você não estimulou sua pele? Mas o que tem? Não sei. Você vai saber disso daqui a alguns anos. Por quê? Você fez uma agressão. Você tatuou a pele. Sim. Tem agulhinhas, não tem? Sim. Depois ela cicatriza. Isso aí, você injuriou sua pele. Agora é bonito, mas você injuriou a pele. Não, agora e quando daqui ficar velho algum vai ser tempo, bonito. você não sabe se você vai desenvolver um câncer de pele, por exemplo. Você não tem ideia. Os índios se tatuavam como? Pintando, não agredindo a pele. Viu? Pintando a pele. Existe tatuagem Tebori no Japão, milenar. Existe tatuagem Maori na Austrália, é milenar isso aí. Fura a pele? Lógico. Assim como você? Como eu não. Milhares de fatos. Na minha visão é indispensável, porque, como o doutor está explicando, não existe tecnologia que simule as reações do organismo para poder ter o resultado. Então, eu acho que, de certa forma, fica ainda indispensável. Na minha opinião, é 100% dispensável por N razões. Primeiro, comodismo, entendeu? Do ser humano e não querer inventar uma coisa que não vá... Porque, veja bem, se a gente está falando que a genética de um animal é muito próxima da nossa, então é a mesma coisa que matar um ser humano. Então o que justifica matar um animal que a genética é próxima à nossa, entendeu? Para salvar outra vida? Você tem cachorro? Tem. O seu cachorro foi vacinado? Veja bem, o mundo não é vegano. Não, o mundo não é vegano. Não estou falando o mundo de não é vegano. Eu quero saber, entendeu? Seu cachorro foi vacinado? Foi. Como é que inventaram a vacina para o seu cachorro? Mas é o que eu estou falando. Em outro cachorro. Eu sinto muito. Isso é de uma insanidade mental. Eu sinto muito, hein? Então, eu não estou agredindo. Então, você sabe o que acontece com as evoluções? Você. Não, você está sendo... Você não está usando a lógica e o raciocínio. Mas você não está entendendo o que eu estou falando. Você não vacinou o seu cachorro? Mas você está prestando atenção Você fez a vacina do seu cachorro numa pele? Não, veja bem. Não, presta atenção. Eu estou falando que é dispensável, entendeu? Porém, a medicina ela tem que evoluir, entendeu? Há 100 anos atrás... os senhores feudais, eles tinham escravo, eles falavam assim, é direito meu ter um escravo, como assim você vai tirar o escravo de mim? As mulheres não votavam, as mulheres não votavam. Você viu então, que o seu ministro falou da empregada doméstica em Miami? O que tem? Você acha que ela não é escrava? É escrava. Você viu que ela falou? Escrava. Aqui no Brasil tem escravo boliviano, tem um monte de gente. Tem escravo até hoje. Tem, mas isso é justificável? Tudo bem, você isso falou é do comodismo. E o que você está fazendo para mudar isso, então? Eu tenho o primeiro canal de culinária vegano do país. Tá. Entendeu? Quando eu comecei, entendeu? Eu parei de comer carne faz 26 anos. E aí isso muda e 8 anos, 8, 9 anos eu sou vegano. Não tinha comida vegana, entendeu? Ninguém sabia que era um churrasco vegano. Desde 1940, né? 44. Então, acho que tinha, né? Não, a Sociedade Vegetariana da Inglaterra, ela criou a terminologia veganismo, entendeu? E desde então já faz tempo. Foi se dissipando. Faz tempo, mas não tinha, ainda mais no Brasil, interior, onde eu morava, não tinha ninguém que fazia comida vegana, entendeu? Quando eu comecei com essa história,
Eu falei, puta que pariu, como que eu vou fazer um churrasco? Como fazer um sushi? Como fazer não sei o que, não sei o que lá? Hoje em dia tem dezenas de marcas de carnes veganas que imitam carne, tem salmão, tem leite vegetal, tem leite condensado, tem, assim, N coisas que antigamente não tinha. O que eu vejo é que você pega e fala mal do outro, mas você não está fazendo nada para ajudar nisso. É comodismo fazer assim, estudos fazendo nada? em animais. Escute, eu sou cozinheiro. Tá bom. Eu não sou cientista. Então. Entendeu? Então o quê? Mas eu sou ser humano. Eu não Por que posso. você está criticando o Não, cientista que está fazendo o trabalho dele? Peraí, eu não estou criticando ele. E na verdade Os cientistas. Não, o comodismo não é nada muito pessoal. comodismo. Não é nada pessoal. Tudo bem, eu tô querendo dizer que assim, quando o ser humano quer alguma coisa, ele consegue. Como eu dei os exemplos das guerras. Nas guerras, as pessoas precisavam fazer alguma coisa para ter... como na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, que começaram essa história de testes em animais e tudo mais, né? Tanto que Hitler, ele testava... Não, ele era vegetariano por recomendação médica. Mas ele testava humano. E ele testava em humanos, ele cortava a cabeça dos judeus, testava no olho de judeus. É justificável testar em judeus? Entendeu? Então, assim, ele fez coisas atrozes também. Mas o que eu estou querendo dizer é que o mundo não é vegano. Hoje em dia tem que testar em animais por recomendação. Por quê? Porque a indústria não quer sofrer processo também. Muitas vezes, sabe, o ser humano. Um processo necessário para se conseguir o resultado final. Não tem como pular esse ciclo. Tem uma coisa interessante. No fim, eu gostei disso. Eu achei interessante, eu não sabia que ia dar nisso, né? Mas eu acho que tem duas coisas completamente diferentes. Estou na cova dos leões aqui. Uma coisa é o processo cultural. É uma questão de gosto que você faz. Outra coisa é a questão do conhecimento, que não tem nada a ver com gosto. Então, são dois movimentos diferentes nessa mesa. E eu não vou discutir a questão vegana, não entendo disso. Eu acho que o homem provavelmente começou vegano, mas depois teve que optar por pegar a carne. E assim evoluiu. Então, isso é um processo... E outra coisa é a questão do conhecimento. Então, eu não vou entrar na sua seara vegana, como eu acho que você não tem condição de discutir uma coisa científica, porque eu não posso reproduzir fisiologia. Sim. Eu posso reproduzir morfologia. Então, quando você diz assim, eu posso usar uma célula para testar um produto, etc. Isso é morfológico, anatômico. Fisiologicamente, eu não posso. Eu tenho que usar animal. Mas eu não estou discutindo isso. São dois movimentos. Então, eu acho que aqui nós temos dois segmentos completamente diferentes. O que eu estou discutindo é ética e moral, entendeu? Quando a gente está falando... Você não... Quando eu tô falando, rapaz, você mexer com isso... Não, eu estou falando com ética e moralidade em relação aos seres vivos, entendeu? E a sua ética e a sua moralidade. Não. A sua ética e a sua moralidade, porque para mim é ético então, trabalhar por enquanto, há 100 anos atrás, como eu falei, você tem um escravo... A igreja falava que os escravos não tinham alma. Você entendeu? Tudo alho por bugalho. Eu sinto muito. Então você mataria todos os leões porque eles comem os gnus. Não. Então não pode matar gnu. Não. Então, eticamente, na natureza tá tudo certo. Tá. O homem é da natureza, rapaz. Você quer o quê? Você já matou algum animal para comer? Eu matar não matei. Mas minha avó matou um frango. Mas você? Eu vi. Não, mas é como se fosse eu. Não. Eu comi um frango que porque minha avó na natureza matou. Os animais que comem animais... Por necessidade. Então, mas eles matam. Por necessidade. Agora o homem ele chega no mercado, ele vê a bandejinha lá... Eu não troco um filé de tilápia por nada do mundo. Que é criado, o homem cria o peixe hoje em dia. Não precisa matá-la na natureza, ele cria. Não, alguém mata. Sim, então. Já matei um peixe, uma galinha. É óbvio que vai matar, pô. Comi. Não, mas alguém mata. Mas a maioria dos homens, eles são covardes e eles terceirizam. Entendeu? Eles não vão lá matar. Porque na natureza... Você como vegano, você não terceiriza. Bem, aí quem colhe uma plantinha, arranca não é que tudo bem. Matou a planta. Mas a planta não é senciente. Matei o Eu tenho A planta é uma senciente. Como é que é? A planta é senciente. Mostram que... Você leu aquele livro? The Secret Life of Plants? Você vê que legal não, que é? As plantas elas têm energia, elas sentem energia. Mas elas não... Você acha que ela sente a mesma dor que você sente? Mas tudo bem comer a planta que Professor, tem eu sinto muito, eu não vou mais discutir isso. Porque são dois
dois movimentos completamente diferentes. Um é o gosto e o outro é não o é conhecimento. Eu tenho uma filha de 6 anos de idade. Eu faço questão de falar para ela de onde vem o animal, porque não é da bandejinha realmente. Sim, mas a maioria acha que porque não é. é muito fácil. E assim, eu dou muito mais valor à carne e ao animal que foi morto para a gente se alimentar dessa maneira do que simplesmente comprar um nuggets no mercado. Então é muito importante realmente falar de onde vem para se dar valor. Você já mostrou para sua filha como que mata um animal? Já fui com ela, ela já foi no frigorífico Ela comigo. já foi ver matar o animal? Matar não foi ainda, porque ela ainda não tem idade. Acho que 6 anos não é o ideal, ela não entende ainda. Mas eu converso com ela sobre isso também. Você acha que se você puser na sua filha tem quantos anos? 6 anos. 6 anos. Se você puser ela numa sala fechada, com fome, com uma maçã e um coelho, Ai, gente. entendeu? Você acha que ela Tá. vai preferir comer a maçã ou vai preferir destroçar o coelho e Você comer? acha que ela vai ter a habilidade de fazer isso? Na natureza, De os destroçar animais... Com 6 anos de idade? Na natureza, Não, os né? animais fazem isso. Os animais, Então, mas nós somos que são seres naturalmente humanos, né? carnívoros, né? Nós somos, pessoas, Então, de não é repente, um bicho que caça, assim. Mas o animal Diferente. que come carne, ele... No meu ponto de vista, não é imoral comer carne. É questão, como o doutor está defendendo, é gosto. Não vejo você certo, ele errado, você errado, ele certo. Eu, como não existe nutricionista, isso, né? no meu consultório, eu sempre explico isso para os pacientes. Não vou defender se é certo ou errado. Quem sou eu para julgar a sua vontade? Eu vou te mostrar que se você abrir mão de certos tipos de alimentos, você tem que ter uma necessidade que a gente precisa acompanhar por exames laboratoriais para ver se está em nível baixo, a gente precisa repor de alguma forma e equilibrar o cardápio por tirar alimentos, não só carne, porque tem pacientes que não gostam de comer certos produtos. Por tirar esse alimento da sua dieta, a gente precisa compensar as necessidades, né, as vitaminas, minerais, os nutrientes que aquele alimento que foi retirado, compensar de outra forma com outros alimentos para ter o equilíbrio do organismo. Porque o organismo, ele precisa de nutrientes. E né? quem vai no seu consultório, né, Plínio? Sim. Quem frequenta o seu consultório é classe média, Sim, não é? sim. A grande maioria da população é pobre. Certo. Ninguém tem acesso a esse tipo de informação. Sim. Nem tem informação via internet, do seu blog, ou do seu, etc. e tal. Então, o que a gente tem que pensar é que do ponto de vista social, Perfeito. se você pensar socialmente, o Mário de Andrade, em 1940 e nunca, tem uma frase que eu acho genial, que diz assim: a ciência como a arte é social. Eu digo, a ciência como a arte é essencialmente social. Então, isso, quem tem acesso a determinadas condições pode resolver alguns problemas. Perfeito. Inclusive da identidade, de depressões, etc. Tal, o que eu vou resolver fazer. Eu tenho que pensar do ponto de vista da sociedade como um todo. A gente fala assim, é muito comum você ver no rádio hoje em dia, jornal de rádio, televisão, falar que a população não está nem aí, porque o cara levanta às 5 horas da manhã, pega o ônibus, trabalha, volta às 7 horas da noite, chega em casa cansado, come, dorme e vai embora. Ele não está tendo informação nenhuma. Então as pessoas que estão vendo esse vídeo têm que entender que isso que nós estamos falando aqui é por uma parte ínfima da população. Exatamente, que vai ter acesso. Daqueles que têm possibilidade de acesso a isso. E quando eu penso que eu tenho que usar animal, porque depende da fisiologia, para fazer uma vacina oral, eu estou pensando nessas pessoas. Sim. Eu fui entrevistado por um cara da Jovem Pan. A última pergunta, porque ele acabou a entrevista, porque eu dei uma cacetada, ele virou e falou assim: isso vai ser bom para as pessoas pobres? Eu falei, o estudo que eu faço não olha para a classe social. Você tem o pobre, você tem o rico, você tem quem você quiser. Tá certo? Isso é uma questão, para mim, olha, eu sinto muito, eu fico muito chateado, porque eu acho que as pessoas estão olhando num universo muito estreito. Elas não estão pensando, porque quem que vai no seu consultório lá para te consultar e saber se está fazendo certo ou errado, se é vegano ou não é vegano, ele nem sabe que é vegano.
ele nem sabe que é vegetariano. Se ele tiver o pão para comer, Tá ótimo. ótimo. Se o pão foi cuidado, se foi... Se tem glúten, se não tem. Se tem... Mas a população... Isso... Não, espera. Porque é a última intervenção que eu faço. Eu não vou mais discutir isso. É uma questão assim, o conhecimento é importante e a gente tem que tentar que o conhecimento se torne universal. As opções de gosto, de tendências, de opções, de possibilidade de acesso a alguma coisa, de cada um. A informação no meu tempo era libertária. Hoje a informação é opressora. Bom, eu acho que não precisa nem falar, a minha opinião, porque partindo do pressuposto que eu não vejo... quando a gente fala em racismo, entendeu? Racismo, né? Você está dizendo que existem raças, né? Então, não existe raças, como você mesmo estava falando. Então, para mim também não tem diferença, sendo que a diferença genética é muito pequena entre nós e os animais, entendeu? E nós também somos animais. Então, se a gente for ver nesse âmbito geral, não existe diferença entre nós e os animais, porque nós somos animais. Sim. Então, para mim, comer um animal é a mesma coisa que comer um ser humano, entendeu? Então, se parte do pressuposto que pode comer animal, então pode comer humano, entendeu? Então, para mim, é imoral. Agora, é uma questão de gosto. Se a pessoa quer ser imoral, se a pessoa... Por exemplo, tem gente que estupra, tem gente que faz 1 milhão de coisas e na cabeça da pessoa, ela cria uma moralidade, entendeu? Tá, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você tem amigos que comem carne? Tenho. Minha mãe come carne. Então, e ela é imoral por conta disso? Ela é má? Ela é uma pessoa má por causa disso? Peraí. A gente não tá falando Estamos. em bem, mal, bom e ruim. Então, Mas imoral, é isso que acontece. Os veganos, sua grande maioria, têm a mania de demonizar quem come carne. Não. Veja bem. Parece que a gente é má porque a gente come carne. Não. E eu gosto de comer carne, só isso. Não, mas eu não tô falando que você é má. Mas a história do imoral é isso, gente. Parece que a peraí. gente é ruim porque a gente come carne. Não, veja bem. Eu não estou falando de bem, mal, bom e ruim. Eu estou falando em termos de moralidade, em termos de tipo assim, veja bem, eu estou falando em termos de compaixão, eu estou falando em termos de amor então, ao aí próximo. eu sou má. Então eu sou uma pessoa ruim, porque eu como carne, porque eu não penso no próximo. Veja bem, eu tô querendo dizer, entendeu? Que se você olha para um animal, no olho do animal, e vê que podia ser sua filha, entendeu? Podia ser a sua mãe. Então. Tá bom. Gente, não dá. Mas é porque de repente isso está muito distante da realidade da maioria das pessoas. E eu estou falando que, veja bem, olha só, eu tô na cova dos leões aqui, entendeu? Porque o veganismo... Então você vai ser comido. Então eu vou lutar até a morte, né? Veja bem, o veganismo no Brasil ele é 2% da população. Entendeu? O vegetarianismo já é 14%, entendeu? Mas tá... Então, mas por que a gente não pode se respeitar? Né? Mas é aí que eu quero chegar. O seu gosto não interfere no que eu como, entendeu? Mas é o que eu estou querendo dizer, né? Veja bem, e eu não estou querendo nem culpar ninguém especificamente, não é nada pessoal, na verdade. É uma coisa assim que foi estimulada. A gente provavelmente, eu também nasci comendo carne, tá? Então assim, sim. Você se então, amamentou da sua mãe, tomou leite sim, materno. Até os 15, 16 anos eu comi carne. E para mim era normal. Até assisti uma palestra de um médico vegetariano, entendeu? Falando sobre isso, daí eu resolvi fazer uma experiência de ficar sem. Mas... Era médico? Era médico mesmo? Lógico. Charlatãozinho? Não, ele é médico radiologista até hoje, ele é de Piracicaba. Um radiologista falando sobre alimentação. Mas... Você vê? É charlatão. Você sabia que tem mais animais de corte no planeta do que gente? E aí mas você claro para que de a comer população carne. O que cresce. acontece com o mundo? O leite é o alimento mais barato que a população pobre tem acesso. O leite. O leite é mais barato? É um alimento completo. O leite, para começar, o leite não tem nada de bom, porque o leite é pasteurizado, o nutricionista vai me falar se tem algo entendeu? de bom ou não. Tem alguma coisa de bom no leite ultrapasteurizado? Ultrapasteurizado. Aquele da caixinha é o quê? Sim, mas o Aquele do leite, saquinho como é o quê? a Clara está falando, o leite é um
Mas- um dos alimentos mais fundamentais para o ser humano. Para né? começar, o leite, o ser humano é o único animal que depois da lactação continua se alimentando de leite, entendeu? De uma outra mãe que não é dele, entendeu? A vaca, entendeu? Ela dá leite para um bezerro que para que em alguns meses ele fique com 300 quilos. O leite da mãe, o materno, é para que daqui a uns meses a criança esteja 2, 3 quilos a mais. Né? Então, Mas aí ou a gente seja, está falando de proporção, né? não, amigo? eu tô Olha falando, o tamanho da vaca. eu tô o tamanho falando de do animal. obesidade, Ah. tô falando de obesidade infantil, tô falando de problemas hormonais, de vários problemas que vai o doutor pode falar para mim então aqui. vai na você periferia. entendeu? Vai na periferia. E veja se isso é real. Não. Se eles não precisam de leite. É claro que Vai lá na periferia Veja bem, e vê a se gente não tem, a precisa gente de... tendo o Como país, precisa de alface, o país mais precisa de leite. Não, o país não precisa de alface. Alface não tem valor nutricional Você nenhum. não está pensando nada socialmente. Você Não, pensa socialmente, no veja bem, núcleozinho assim. não, Você pelo falou contrário. 2%, Não. quanto? 14%? Não estou pensando em 12%. 2%. Não estou pensando em 2%. Vai lá Nós na somos população. 2% porque foi a população que se abriu a pensar sobre isso. Até o momento, porque é uma coisa que está em crescente. Fala tá crescente. veganismo na Agora, favela. é o que devia ter ser falado. Porque onde a gente tem Ué, então para vai, fazer um rapaz, você gado, não tem um blog? para fazer um Em vez gado, do blog, eu já fui. vai Eu já dei pessoalmente. oficina na Vai favela. lá. Já dei. Então, já eles dei e dou. mudaram o hábito? Já. Você está falando Eu da não tô comida para o falando povo. em nutrição. Não, você está falando da comida para o povo. Eu estou falando pensar socialmente. Então. Vocês ficam Então, nessa tá, coisa. vamos falar Vai socialmente. no consultório, quem tem acesso. Vai para o seu blog, quem tem acesso. Posso falar? Vai lá. Tá. Você está falando socialmente, então, onde a gente tem aqui, entendeu? O gado, entendeu? Você tem que fazer um pasto. Lá vai ele não, pro você vai gado, deixar eu falar porra. ou não vai deixar eu falar? Pô, Se eu tô falando, você vai ter que ter um não, mínimo toda de hora respeito. você vem pro gado, você olha para Pronto, mim então e você fala acha que você eu sou um então. boi. Então fala você. Você não vai ter Não, respeito. Fala, é que toda vez que você me olha, você me vê um boi. Eu não sou um boi. Não, isso é a percepção que você está tendo. Não, você fala. Fala. Se você deixar eu falar com Pro respeito. pobre, como é que é a história do boi pro pobre? Existe, para você ter a carne, entendeu? Você tem que ter 2 pastos. Um para o gado e um para o alimento que vai para o gado. Se a gente está falando aqui de suprir a necessidade de alimento para a população, entendeu? Veja bem, em 1 quilo de carne foram jogados 2.300 litros de água, entendeu? E não sei quantos quilômetros de pastagem, entendeu? Aí a gente tem essa pastagem aqui, essa pastagem aqui. 2 alimentos para dar 1, entendeu? Desperdício de água e tudo mais. Então, se a gente plantasse nesses 2 aqui vegetais, a gente ia alimentar 3 vezes mais a população. E não ia gastar água. Ia gastar 10 vezes menos de água. Todo mundo tem a possibilidade de ter consciência. A consciência tudo bem, mas você- acesso a alimentos você- para acessibilidade, fazer, exatamente. Peraí, para fazer mas uma refeição completa. Não, mas a gente tá falando de vegetais. Ele É não- mais ele barato consegue você supre comprar. todas as necessidades? Que, aliás, não outro- supre. Não supre. Tem carência. Não supre? Tem Não. carência. Não, você- peraí. O que não supre? Você tem... Depende do seu cardápio. Se não for balanceado, vai ter Não, carências. peraí. Uma dieta vegana, o que falta? Falta zinco, Zinco, falta vai ter ferro, falta complexo selênio. Não, peraí, complexo B tem vitamina apenas B12 tem B12. carência. Não, Você a tem única... nos legumes e nos vegetais, o seu corpo não tem a digestão completa deles, Como assim? como na carne. Tem certos alimentos que contém, porém a biodisponibilidade é mais difícil, é mais trabalhoso para o corpo humano metabolizar. digerir, Então acaba, ele se ingere, porém vamos encurtar, Não passa absorve. direto. Não absorve. Então você tem que comer uma quantidade, um volume absurdo para poder conseguir absorver um pouco. Porque se você come uma porção pequena, por causa da biodisponibilidade, ou seja, a facilidade que o corpo humano tem para absorver aquele nutriente, ser dificultosa nesses casos dos alimentos, acaba passando. Se você faz a seleção, né, de micronutrientes, vamos supor, tem, esse alimento tem, tal, ok. Porém, por causa da biodisponibilidade ser dificultosa para o corpo, tem, mas não absorve. Então, a gente está falando, como a gente está discutindo, o ponto de, o que tem na carne não. É a biodisponibilidade que manda, né? Vamos falar um pouco, não fugindo muito, né, da parte da nutrição esportiva, né?
os shakes proteicos, né? Creatina tem na carne entendeu? também. Então, por exemplo, shake proteico. Isso aqui é um exemplo, né? Que uma novidade está chegando no mercado, que hoje, por coincidência, a representante dessa marca foi no meu consultório visitar para mostrar e eu trouxe. E a biodisponibilidade de um shake proteico por ser vegano é muito maior do que consumir o alimento, os legumes, porque ele já está pré-processado, entende? Então, é isso que eu estou querendo mostrar para você, porque às vezes o alimento tem tal nutriente, porém a dificuldade que o organismo tem é tão grande para absorver que ele passa direto. E estudos mais recentes dizem que 40% de toda a América, Norte, Sul e Central, tem deficiência, 40% de pessoas comendo carne ou não tem deficiência de vitamina B12. Porque são pobres. Entendeu? Não. Porque são Você já- miseráveis. Não. Não. Tô Não, é porque comendo precisa. carne ou não. Porque hoje em dia, Mas é da onde vem claro, porque- da onde vem a vitamina B12? Da O carne. sujeito vê O gado, bife ele na tem que vida, comer ele da graças a fonte Deus. natural. Entendeu? E aí o que acontece? Essa fonte natural que os animais comem, hoje em dia não é mais disponível. Porque a B12, não é que ela vem da carne, a B12 Sim, vem da ela vem natureza. da natureza que o gado só que ela o é da volume- putrefação dos então, alimentos. então. Hoje em dia os alimentos têm pesticida, tem agrotóxico, tem um monte de coisa que mina a vitamina B12 e ela não fica mais tão pré-disponível Aliás, como isso é legal antigamente que você era nos falou. vegetais. Isso é legal Em que você todos os falou. vegetais Dos antigamente pesticidas. tinha vitamina B12. Porém, hoje em dia, ela não tem essa maior predisponibilidade devido a gente não vive mais num ambiente natural. E hoje, comendo carne ou não, você tem que suplementar a vitamina B12. Não existe mais isso de fonte natural. Não Desculpa, existe. eu faço os meus exames anualmente. O meu colesterol bom tá alto, tá ótimo, maravilhoso. Eu tenho vitamina B12 tranquilamente, não me falta. Vitamina D e todo o resto. O meu exame está Porque completo. um dos contrapontos Parabéns. que você está Carne, falando, Mas não o é- diretor praticamente- defendeu. Mas não- Porque mas são não é pobres, uma porque regra, às vezes entendeu? esse trabalho, essa pesquisa foi feita num... Com a população carente. Exatamente, a população crente, ela come carne sim, mas quanto de carne? É. Não é porque ela come um bifinho na semana que está suprindo. Não, a gente tá falando aqui de carne, né? Sim. E estamos falando de medicina. A Organização Mundial da Saúde, você segue ela? A Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde escreveu um decreto que para você não ter câncer, você só pode comer 2 bifes por semana. Ah, eu quero ver esse artigo. Coloca na Eu internet. quero ver- É que você não tem internet, você não pode ver. Eu tenho internet. Então veja. Não, eu quero ver. Organização Me manda esse Mundial. artigo. Entra aí na Eu não vou internet. ficar fuçando, me manda esse Eu artigo. mando quero agora. ver. Dá meu celular que eu Ó, mando. você falou Tudo um dá negócio câncer interessante. hoje em dia. Organização Tudo Mundial dá da Saúde. câncer. Você falou um negócio Gente, interessante. você respirar Você dá vê como câncer. são as conjunções Claro e que a sim, gente poluição, fica olhando. né? do quê? Poluição, Vem do quê? né? Então, A gente não vive nisso. gente olha pontualmente e não pensa no todo. Então, você tem digamos, você defende a questão vegana, então você vive de vegetais, não é? Basicamente. Esses vegetais, eles são, eu acho interessante, o pessoal fala que é orgânico, né? Todo alimento é orgânico. Você pode dizer que... Bom, e como é que é a questão que você defende em relação... Você é contra, você se manifesta no seu blog contra Contra os o agrotóxicos? excesso de pesticida? É óbvio, o governo Porque do nosso querido agora você vai liberar liberou 300 Exatamente. agrotóxicos. Absurdo então, isso. A alimentação Absurdo. vegana vai estar comprometida. Mas Daqui a 10 anos, Mas a você vai ver carne- o que vai virar isso aí. a carne, por ter gordura saturada, Não, ela detém não, o não dobro... vai pra carne, de- fica no vegetal. Não, A gordura gordura saturada- saturada, ela detém o dobro de agrotóxicos. Você tem que denunciar. Não, eu Do ponto de denuncio. vista Vegano, vegano, esse Ministério da É claro, Agricultura mas eu denuncio. e do Meio Ambiente. Claro, é um absurdo isso. Você põe isso aí? Claro, Ah, é claro. legal, eu vou ver mas, seu blog. Claro, Quero mas, ver. e outra coisa, Veementemente. mas o país, o Veementemente. Brasil, sim, o Brasil é o país da agropecuária. É liberado. Entendeu? Não, Esse que é o problema. é o país da a carne. Graças a Deus. Não, O hã? país- Graças a Deus. Graças a Deus, então. Tem um monte Você de gosta de emprego, agrotóxico? Você come. Brasil O quê? Por conta tá do em agro. Eu como, frangalhos. você sou obrigado. Então, mas você Não tem que porque se eu quero, alimentar do mas você quê? quer? Você Tudo quer bem se agrotóxico? você orgânicos. Você quem quer que agrotóxico? produz, Não, tudo é orgânico. quem que planta para você é agro. Não, peraí. Tá? É o pequeno produtor Não. que tá te entregando. Então Sim. você não dá graças a Deus? Não, eu dou graças a Deus, mas ó. era para ter muito mais. Era para ter muito mais, porque quem domina o Brasil Porque o é a vegano pecuária. da favela vai comer com pesticida. Mas você acha que o vegano da... Você acha que na favela alguém come carne?
Claro que se tiver chance, É. se vê um bife, Por eu isso acho que que sobra Não, arroz tem de carência mas você de acha que vai- vitamina B. mas você acha Porque que vai eles têm ver- pouco acesso. Peraí, vitamina B tem A falta de B12. carne. Então. Vocês ficam na vitamina, esquece a vitamina. O cara tem que ficar Não, em mas é pé. importante a vitamina O cara Gordura tem que também. ficar em pé saturada faz e o cérebro sobreviver funcionar, pelo o menos córtex até os cerebral. 50 Então, anos. mas a gordura saturada é o que A mais detém gordura saturada agrotóxico. que faz bem. Pode pro ser pesquisar. humano. Então, Tá. enfim. Sabe, a gente fica discutindo muita coisa, mas todos nós nos amamos, deveria ser assim. Lógico, com E certeza. é ótimo que seja. Né? Eu sempre falo, tem meu amigo que está aqui, eu digo assim, eu sou feliz, mas eu quero os outros felizes. Aham. Eu ganhei na quina da Mega Sena. Olha, Olha. Ah, Aham. ganhou? graças ao doutor Montanha, ele descobriu que eu tinha ganhado, porque eu achei que só ganhasse quem fizesse 6 números. Né? Eu acertei 5 números. Aí ele falou assim, não, você ganhou. Eu falei, não ganhei. Ganhou 57 mil reais. Agora, Ó. começo do ano. Tá bom, hein? Legal, bom já. comecei o ano bem. Já começou o ano bem. Aí, mas eu peguei esse dinheiro, o meu filho tinha comprado apartamento e tal, eu dei para ele. Mas dei para outras pessoas também. Porque se eu estou feliz, eu quero que as pessoas... Porque a felicidade volta. E depois morre e leva o quê? Pro Exatamente. caixão, Eu né? não quero levar nada, eu quero levar a lembrança, se é que existe alguma coisa além, se tiver, mas até a minha morte eu vou levar a lembrança. Mário Quintana dizia, tem uma poesia dele que é linda, que começa assim, a morte nasceu comigo. E é verdade. A morte nasce com cada um de nós. Veganos ou não. carnívoros. Não. Não importa. Né? É isso. Eu acho que o trajeto do ser humano na Terra depende basicamente do conhecimento. E, obviamente, cada um tem seu gosto. E Sim. tem Sim, o suas gosto opções, não né? se... É. Aham. Eu acho que com a evolução vai chegar um ponto de equilíbrio. Como mesmo você sabe, que se todo mundo virar vegano, Não dá. tem um caos. É, infelizmente. Né? é. Então, eu acho que o ser humano vai evoluindo e vai chegando num equilíbrio, né? De um ponto que vai ficar equilibrado entre o carnívoro e No o consenso. vegano. Né? Eu tenho um amigo meu que ele é tem professor de equilíbrio. yoga, eu também faço yoga. Uhum. Ele já ficou 1 ano e meio sem comer. Entendeu? E aí você vai falar, pô, vai ficar 1 ano e meio sem comer, não sei o que lá, como que pode? Ficou 1 ano e meio sem comer. Você entendeu? Então, assim, Não entendi. Não acho nem Eu não possível. acho possível. ele ficou 1 ano e meio sem comer. E na Índia tem dezenas de pessoas que já estão 50, 60 anos sem comer. Não acho nem possível algo do Então, Mas aqui a população da periferia também está Tá assim, Sem né? comer, tá vivo e ainda não, trabalha. mas sem comer nada, sem comer nada mesmo. Porque assim, o que eu tô querendo dizer, entendeu? Que pra mim, eu como, tá? Mas pra mim, É, né? nem comer é tão evoluído assim, entendeu? Comer, cagar, dormir, sabe? Tipo, são coisas que o ser humano já evoluiu muito do que ele era até hoje, Aham. né? Tudo mais. Mas eu acho que se a gente quer, né? Partir para uma evolução, longe da violência que a gente vive, né? Mais ligado no amor entre Deixa eu as sem pessoas, comer entre pra os você seres. ver o que é violência. Não, a gente está muito ligado nisso ainda. E a gente é muito violento. As pessoas são muito violentas, os seres são violentos. A natureza é violenta, tudo é muito violento aqui. Mas eu acho que a gente pode partir para um outro Sim. caminho, né? Aham. E não vai ser aqui nessa mesa também que a gente vai... Mudar um- Só estamos jogando no ar as coisas. Isso. Isso aí? Obrigada.